Irmãos, bom dia. Hoje vamos dar início ao nosso estudo da nossa escola dominical. O Conselho da Igreja deve reunir agora na parte da manhã e nós devemos discutir o decreto municipal e vamos tratar exatamente dos nossos trabalhos, do retorno, como é que será, como é que vai ser, os cuidados que nós teremos que tomar. Então, nesta manhã, o Conselho vai estar reunido para tratar desse assunto e, por certo, à noite nós já teremos alguma informação sobre esse assunto para os irmãos. Nós pedimos as graças de Deus, a bênção de Deus, para que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para que juntos possamos, nesta manhã, trabalhar com o Salmo 90. É um salmo que está no quarto livro de Salmos, porque os Salmos ele tem 5 divisões. Na penúltima divisão está o Salmo 90. E este Salmo 90 é uma oração de Moisés. Oração de Moisés. Um dos poucos salmos que nós encontramos nas Escrituras de autoria de Moisés. E vamos trabalhar nesta manhã com este salmo. E este salmo, ele nos chama a atenção pelo fato de que ele trabalha muito com o tempo. E hoje nós vamos ter que entrar no tempo, discutir um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir uma frase: tempo é dinheiro. É muito comum ouvirmos essa frase, né? Vejam como o tempo está presente na nossa vida, na nossa conversa, nas nossas discussões. Mas quando dá uma confusão, a gente fala que fechou o tempo. Deu uma confusão, é normal usarmos essa expressão, fechar o tempo. Mas quando a pessoa não tem muito o que fazer, fica tranquilo e deita numa rede para descansar, nós dizemos que essa pessoa está matando o tempo, né? Ela vai matar o tempo. É uma expressão também comum. Quando a gente tem uma fotografia muito antiga e a gente fica observando a fotografia, não sei se alguém que está me ouvindo já estudou nessas cadeiras de 2 alunos por cadeira, né? A gente fala que é o tempo do onça, né? E tem várias outras expressões. O tempo pode ser tempo verbal, pode ser também o tempo atmosférico, chuva, calor, frio, e pode ser também o tempo musical, o tempo que vai ser utilizado em cada nota, ou cada conjunto de notas. Então, a gente percebe que o tempo tem uma aplicabilidade muito grande na nossa vida. E, segundo o Aurélio, o tempo é a grandeza física que permite medir a duração ou a separação de coisas mutáveis ou sujeitas a alterações. Então veja que o próprio conceito já fala: coisas mutáveis ou sujeitas a alteração são coisas que estão envolvidas, que estão dentro do tempo. E isso falou conosco, né? Por isso que nós somos seres temporais. Daí o Salmo 90, ele fala sobre este assunto. E dentro do tempo, veja só o que Victor Hugo registrou certa vez, um dos seus provérbios. Ele diz o seguinte: 40 anos é velhice para a juventude e 50 anos é juventude para a velhice. Aí você percebe que essa questão de tempo é questão de ponto de vista, né? Às vezes pode ser velhos para um e pode ser novo para outro. Eu me lembro, porque fui criado com 5 irmãs, era comum as minhas irmãs taxarem pessoas acima de 25 anos que não tinham casado ainda, né? Às vezes falavam que a pessoa estava ficando coroa. Isso há anos atrás. Hoje em dia ninguém usa mais essa expressão, né? Mas falando do Salmo 90, irmãos, é possível afastarmos do Salmo 90, olharmos o Salmo 90 de longe. Eu vou dar um exemplo para vocês da ciência. A ciência, ela estuda o homem, por exemplo, começa olhando de longe.
E a ciência dividiu o homem em cabeça, tronco e membros. Essa divisão é uma divisão macro do homem. Quando a gente olha esse Salmo 90 de longe também, como nós dividimos esse salmo? É possível dividir esse salmo entre os temas criação, queda e redenção. Esses três temas estão envolvidos numa doutrina chamada cosmovisão cristã, ou seja, a forma como o cristão vê o mundo. Ele vê o mundo a partir de quê? A partir da criação, a partir da queda e a partir da redenção. Os temas que nós trabalhamos no universo, eles sempre vão estar ligados de alguma forma com criação, com queda e com redenção. E é exatamente isso que nós vemos nesse Salmo de número 90. Nós vamos ler esse Salmo, irmãos, à medida que formos estudando ele. Então veja só, aqui nós temos no verso 1 e 2 que fala da criação. E ele começa respondendo uma pergunta: quem Deus tem sido? A ideia de tem sido é uma ideia contínua. Quem Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. Quem Deus tem sido. E o texto diz o seguinte, que o Senhor tem sido nosso refúgio, que o versículo 1 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Uma outra pergunta que encontramos nessa parte é: como Deus tem se mostrado? Deus tem se mostrado de que forma? Ele tem se mostrado um Deus autoexistente, ou seja, um Deus que existe por si mesmo. Nós, para existirmos, dependemos de muita coisa. Nós dependemos de um clima ideal para nós, de alimentação, dependemos de sustento de várias pessoas, dependemos de clima, dependemos de ausência de vírus, vírus letais para nós, uma série de coisas. Mas o texto fala que Deus é autoexistente. Antes que os montes nascessem e formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Portanto, Deus se mostra para nós como alguém autoexistente, ou seja, que existe por si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Agora nós vamos passar para a segunda parte do texto, que está dos versículos 3 até o versículo 11. E a primeira parte nos mostra alguns aspectos ligados à queda. E nós vemos aqui um desafio à presunção humana. Ou seja, o ato do homem achar que ele é o máximo. E o verso 3 diz assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. É um desafio à presunção, irmãos, porque veja só o que esse texto está dizendo. Está dizendo que Deus reduz o homem ao pó. E quando ele morre, ele vira pó mesmo. E Deus vira para esse pó e diz: volta que eu quero ver. Volta para cá. Vem, torna a virar carne que eu quero ver vocês fazerem isso. Às vezes a gente acha que nós somos muita coisa, né? E o texto nos lembra que nós somos pó. E Deus reduz o homem ao pó e diz: volta que eu quero ver se vocês conseguem voltar, né? A segunda, outro item que nós vemos na queda é um desafio à contagem de tempo, porque o nosso tempo é muito limitado na contagem. Veja que a nossa vida é um tempo curto, a nossa história é um tempo relativamente curto. Você vê que o Brasil tem apenas um pouco mais de 500 anos, a nossa história é muito pequena. E veja só o que esse texto nos fala, no verso 4. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite, como uma parte da noite. 1000 anos para Deus não é absolutamente nada, ao passo que para nós 1000 anos é muita coisa. 1000 anos tem muita história para nós. Deus nos desafia a contar o tempo, porque nós contamos o tempo de maneira curta, de maneira limitada, porque nós somos também seres limitados. E essa questão do tempo, irmãos, está relacionado com a queda. Por quê? Porque nós somos consumidos.
E veja que essa nossa limitação temporal é porque nós somos consumidos pela idade. Vamos ler o texto agora, versículos 5 até 7. Veja só o que esse texto nos ensina. Tu os arrastas na torrente. Arrastas, irmãos, ele está dizendo que que Deus arrasta o homem na torrente, ou seja, o homem não quer ir, mas vai. Se ele quiser ficar velho, ele fica. Se ele não quiser, ele fica. A não ser que ele morra antes. Mas ele vai, porque Deus, o texto fala que Deus arrasta na torrente. São como um sono, como relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, mas à tarde ela murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. O texto nos mostra que nós somos consumidos pela ira de Deus. A ira de Deus em função do pecado, diante do pecado cometido por nossos primeiros pais e do pecado que praticamos. Isso acende a ira de Deus de tal forma, irmãos, que nós somos consumidos pela ira de Deus. Então, nós não somos consumidos pela idade, nós não morremos em função da idade, nós não ficamos deficientes por causa da idade, nós não somos contaminados com vírus por causa da idade, nós não degeneramos por causa da idade, mas é por causa da ira de Deus contra o pecado. Somos consumidos pela tua ira. O item 4 da queda desse texto nos mostra no verso 8 e 9, e ele responde a seguinte pergunta: por que Deus nos consome? Veja o que ele fala no verso 8 e 9: diante de ti puseste as nossas iniquidades. Então, as nossas iniquidades está diante de Deus. Mas veja a continuidade do texto: sob a luz do teu rosto, quer dizer, com toda clareza, com toda iluminação, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Portanto, aquele pecado que você esconde de você mesmo, tenta esconder de você e esconde dos outros, eles estão à luz do rosto do Senhor. A ideia é que Deus enxergue esse pecado de pertinho, com toda a clareza. Significa que não adianta tentarmos esconder o pecado da presença de Deus, porque mesmo os pecados ocultos estão diante dele. E o texto ainda diz no verso 9: pois todos os nossos dias se passam de que forma? Na tua ira. Todos os nossos dias. Se você peca, meu irmão, todo dia se passa na ira do Senhor. E acabam os nossos anos. De que forma que eles acabam? Como breve pensamento. É muito rápido, né? A nossa vida é uma vida muito limitada. E o texto continua nos respondendo a seguinte pergunta: quem conhece a ira divina? Veja o verso 10 e 11. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja que quem afirma isso é Moisés. E Moisés, irmãos, ele vai na segunda parte da sua vida, em torno de 120 anos, quer dizer, ele tinha 80 anos, para começar aquela caminhada no deserto. Veja que quando ele fala que, havendo vigor 80 anos, ele tinha em torno de 80 anos quando saiu do Egito. Já pensou? Então, irmãos, ele, quando fala isso, ele sabe muito bem o que é canseiro e enfado, principalmente naquela circunstância onde ele estava. E o verso 11 diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Observe que ao longo dos anos o homem foi reduzindo a sua longevidade. E quando nós chegamos no livro de Salmos, que está ainda bem distante de nós,
o salmista Moisés nos lembra que é de 70 a 80 anos. Aqui, irmãos, nós vamos sair um pouco da queda e vamos entrar na última parte do texto, que é a redenção. A redenção, ela ocupa os versículos 12 até 17. E o 12 já tem um texto que é muito conhecido de nós. E é uma oração de Moisés que diz assim: ensina-me a contar, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, ensina-me a contar os dias para quê? Para que alcance um coração sábio. Para o salmista, coração sábio é resultado da forma como contamos os nossos dias. E vamos ver um pouco sobre o que ele fala daqui para frente sobre o coração sábio. Porque essa parte da oração no verso 12 é a parte principal dessa etapa de redenção. Dessa redenção onde mostra a atuação de Deus em redimir o homem desse estado pecaminoso que ele se encontra, redimir o homem das nefastas influências do pecado. Ele abre essa parte com essa oração: Senhor, o Senhor ensina a contar os nossos dias. Porque se eu contar os meus dias, de tal maneira eu alcançarei um coração sábio. E a primeira coisa que vemos nesse texto é o que é um coração sábio. Ele fala daqui para frente. E ele nos mostra o seguinte, que coração sábio é aquele que reconhece a sua carência de Deus. Veja o que ele fala no versículo 13. Volta-te, Senhor. Ou seja, não se afaste de nós, não fique distante de nós. Volta, Senhor. Volta, Senhor, até quando? Até quando? Tem compaixão dos teus servos. A ideia é volta-te para nós, é inclina-te para nós, que sejamos alvos da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Volta para nós, Senhor, porque nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E eu chamo a atenção de vocês, irmãos, porque o próprio Moisés fala isso no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 15, quando a certa altura da caminhada no deserto, ele diz assim, Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quando Moisés fala isso, o que ele está expressando? A carência que ele tinha de Deus. E naquela caminhada, se não fosse a presença de Deus, ele falou assim: sem o Senhor nós não vamos. Vamos ficar no deserto, mas sem a presença do Senhor nós não vamos. E quantas vezes, irmãos, a gente precisava falar assim como Moisés, orar e dizer ao Senhor, se o Senhor não estiver na frente desse negócio, se o Senhor não estiver diante dessa viagem, se o Senhor não estiver diante desse projeto, se a sua presença não vai comigo, Senhor, não deixa eu sair daqui. Não nos faça subir deste lugar. O texto ainda continua, irmãos, da parte de redenção, e ele fala que o que é o coração sábio? Coração sábio é aquele que sacia com as bênçãos de Deus. Coração sábio é aquele que ele se sente saciado, realizado, confortado, satisfeito com as bênçãos de Deus. Olha o que o verso 14 nos ensina: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, que é o resultado da bondade de Deus, para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os dias. Veja que a benignidade de Deus para conosco, um só dia, já é motivo para que alegremos todos os dias da nossa vida. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Quando Deus nos sacia, nós cantamos júbilo e alegramos todos os dias de nossa vida. Agora vamos no salmista, irmãos, e isso no Salmo 105:40, é um salmo que se refere a Moisés. E o texto do Salmo 105:40 diz quando o povo, através de Moisés, pediu a Deus
e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. O texto nos mostra que durante a caminhada no deserto, Moisés e todo o seu povo foi saciado com pão do céu. É o que nos ensina o Salmo de número 105, verso 40. Mas o que é, irmãos, um coração sábio? Vamos continuar na jornada. O texto também fala no verso 15 que coração sábio é aquele que se alegra no Senhor. Veja o versículo 15, o que ele fala. Ele diz assim: alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Quantos anos, irmãos, aquele povo havia sofrido no Egito? Muitos anos. E agora estavam saindo do Egito, estavam caminhando rumo à terra que mana leite e mel. E Moisés então escreve esse texto nesse momento nessa etapa de redenção, dizendo: se o Senhor nos alegra por tantos dias quanto nos tem afligido, por os anos que suportamos a adversidade, agora nós precisamos da alegria do Senhor, né? E lembramos aqui, irmãos, que em Êxodo, no capítulo 15, nós encontramos o Cântico de Moisés, que ele é até repetido depois lá no Apocalipse. E aqui no capítulo 15, Moisés canta, logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Moisés canta o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava exultante e por isso ele louvava o Senhor. O coração sábio, irmãos, é aquele que se alegra no Senhor. Ensinar a contar os dias de tal maneira é aprender a contar as alegrias que nós temos no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós só contamos as tristezas, os aborrecimentos, as amarguras, as mágoas, as dores, mas não contamos as coisas que o Senhor nos concede de bênção, de graça, de bondade e as circunstâncias nas quais nós sentimos a mão poderosa de Deus sobre nós. É preciso contar os dias de tal maneira para que o nosso coração seja sábio a ponto de enxergar a alegria no Senhor. Outra etapa da redenção, ela nos fala, desse salmo, nos fala que coração sábio é aquele que vê a glória de Deus em todas as suas obras. Isso está lá no verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. O coração sábio, irmãos, ele tem que estar atento às coisas que tem em volta dele, para que ele veja em todas as coisas a glória de Deus. O próprio salmista nos fala que no Salmo 19, né, ele nos ensina que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É preciso que nós olhemos para os céus e dizemos e enxerguemos nos céus, nas obras de criação, a glória de Deus. A glória de Deus permeia todas as suas obras. E é preciso que nós, ao contarmos os nossos dias, enxerguemos na nossa vida, nas realizações de Deus no nosso viver, nos livramentos que Ele nos concede, no sustento que Ele nos dá. A glória de Deus manifesta. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Veja no Apocalipse capítulo 15, que é o cântico de Moisés, o que ele nos ensina. Ele diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Para que saibamos a glória, para que reconheçamos a glória de Deus, é preciso observar as obras da criação, as coisas que Deus tem feito,
as obras do Senhor e ver nelas a glória de Deus. Muitas vezes nós vemos tantas coisas ruins a nosso ver nas coisas que Deus fez. Por que está assim? Por que está assado? Por que choveu? Ou por que o sol está quente? E sempre reclamamos. E a glória de Deus muitas vezes passa batido. Nós não percebemos a glória de Deus nas suas obras. É o que o salmista aqui nos ensina. O coração sábio, irmãos, é aquele que as suas obras são confirmadas. É preciso aprender a contar os nossos dias, para que nós, de tal maneira, que nós possamos ter confirmadas as nossas obras. O verso 16 do Salmo diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, e ele repete, confirma a obra das nossas mãos. Queridos irmãos, quanto tempo dura as obras das suas mãos? Quanto tempo? Muito pouco. Nós fazemos, as nossas obras estão diretamente relacionadas com a nossa transitoriedade. Duram muito pouco. E muitas vezes elas têm uma influência muito pequena das coisas que nós fazemos. O futuro, a nossa presença em relação ao futuro, faz muito pouca diferença. Às vezes é preciso a gente parar e pensar assim: daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, que diferença vai fazer as coisas que eu estou fazendo hoje? Veja o que o salmista está pedindo ao Senhor. É que Ele confirme as obras das nossas mãos. É a graça, o poder de Deus é que fará com que as obras das suas mãos sejam confirmadas no futuro, mesmo quando você não estiver mais aqui. Vejamos o que aconteceu com Moisés lá no final do livro de Deuteronômio, irmãos. Ele sobe no monte sozinho, ele e o Senhor. E aí nós vemos as palavras que o Senhor, nosso Deus, disse para Moisés. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não irás para lá. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele viu toda a terra, toda a extensão daquela terra prometida, ele viu. E mais, irmãos, Moisés teve uma influência tremenda sobre a vida daquele povo. Os escritos de Moisés permaneceram até os nossos dias, quando abrimos a Bíblia para lê-la. O cântico de Moisés foi cantado no livro do Apocalipse. E veja, irmãos, que o coração de Moisés foi sábio nesse sentido. Deus concedeu a Moisés que as obras das suas mãos fossem confirmadas. Aprender a contar os dias de tal maneira, irmãos, para ter um coração sábio, é rogar a Deus a graça dele sobre as nossas obras, para que essas obras sejam confirmadas. Portanto, irmãos, coração sábio é aquele coração que reconhece a sua carência de Deus. É aquele coração que sacia com as bênçãos de Deus. É aquele coração que se alegra no Senhor. É aquele coração que vê a força de Deus em todas as suas obras, a glória de Deus em todas as suas obras. E o coração sábio, irmãos, é aquele que suas obras são confirmadas pelo Senhor. Neste texto que lemos, nós aprendemos, portanto, no Salmo 90, nós aprendemos, primeiro, a transitoriedade humana é resultado do nosso pecado. Por isso que nós vivemos tão pouco aqui, em função do nosso pecado. Aprendemos também que Deus é o único refúgio que temos, o único refúgio que possuímos de geração em geração. O refúgio de Deus, ele é tão intenso no tempo e no espaço, que ele não é medido
por hora, ele não é medido por dia, ele não é medido por ano, ele é medido no texto por geração. Deus é o único refúgio nosso de geração em geração. E nós aprendemos também, irmãos, no Salmo 90, que a graça divina é o único meio capaz de confirmar a obra das nossas mãos. Vejamos, irmãos, alguns textos que falam sobre a questão do tempo em relação à nossa vida. E de um modo especial são textos que destacam a velhice. Veja só o Salmo 92, 14 e 15, que nos ensina o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Veja também, irmãos, o Salmo 71, um texto maravilhoso dos Salmos, que nos ensina o seguinte: olha só o que o salmista está orando: Senhor, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Olha, irmãos, que maravilha esse texto, né? Principalmente numa época como estamos vivendo, que o ministro chegou a afirmar aí que ter que escolher entre adolescentes e os idosos. Isso acaba deixando os idosos em aperto. E aí o Salmo é uma oração para que o Senhor os guarde. Mais um texto, irmãos, que é o texto de Isaías 46. Ele diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, até os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levá-los-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha, irmãos, que maravilha esse texto de Isaías, mostrando como Deus é presente na nossa vida. Eu queria aqui, irmãos, encerrar lendo uma oração presente nesse livro. Esse livro é um livro do reverendo Cleos Magalhães Lenz César, da Ultimato, e o nome dele é Fui Moço, Agora Sou Velho, e daí? E ele coloca aqui uma oração nesse livro, e eu gostaria de ler parte dessa oração para os irmãos. E ela diz assim: Senhor, fui moço, agora sou velho, mas recuso-me a ser achado na antessala da morte. Não quero ser encontrado na fila dos pré-mortos. Enquanto conservares a minha vida, mantém-me a cabeça erguida. Enche-me de otimismo, entusiasmo, de vida. Senhor, eu fui moço e agora sou velho. E às vezes sinto medo do futuro, da enfermidade, da solidão, da viuvez e da morte. Ajuda-me a não me preocupar com essas possibilidades. Ajuda-me a não ser hipocondríaco. Ajuda-me a fixar o meu olhar em Jesus e apropriar-me de suas virtudes e dia após dia ter vivas em minha mente suas lindas e maravilhosas promessas. Eu fui moço e agora sou velho, mas enquanto eu viver, eu quero honrar o teu nome. Se por acaso eu vier a fracassar, leva-me para junto de ti antes do fracasso. Já pensou, irmãos? Que oração maravilhosa e que oração pesada essa que o reverendo Cleos nos ensina a fazer. E nós vamos ouvir, irmãos, agora no final deste estudo, um cântico de um conjunto do Prisma, Ele é a Minha Força, que é o título dele. E eu gostaria de ler um trecho de uma estrofe desse salmo, deste cântico para vocês. Ele diz assim: mesmo quando o amanhã não vejo, em sua palavra encontro luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, se fraco estou, encontro paz. Ele é poder, Ele é minha força. Certo eu estou, que me ampara com suas mãos. Minha esperança de uma vida eterna, Ele é a rocha
que está a me suster. É Deus é quem nos sustém e sustém de geração em geração. Vamos ouvir o cântico. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, Se fraco estou, encontro É lindo o cântico, né, irmãos? Viram que confirmou o que eu disse para vocês. Muito bonito esse cântico. Vamos orar, encerrando nossa escola dominical. Pai bendito, nós suplicamos, Senhor, a Tua graça nesse instante sobre a nossa vida, no sentido de que saibamos, de que aprendamos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós suplicamos, Pai, por aqueles que nos ouvem, que possam ver em Ti, Senhor, a sua rocha,
apoio e seguro de geração em geração. Nós suplicamos, Pai, pelos idosos da tua igreja, aqueles que têm sofrido dores, limitações, com as suas limitações, dificuldades, que o Senhor mesmo os sustenta e sustente com a sua graça, com o seu poder e com a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais um aviso para os irmãos. Hoje à noite nós vamos falar sobre os aliados do dragão. Vamos falar um pouco sobre o Apocalipse, no capítulo 13, abordar sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E vamos fazer uma relação deste capítulo 13 de Apocalipse com os tempos que estamos atravessando atualmente. Que Deus nos abençoe e até logo mais. Aquele que sonda o meu interior me conhece por